os irmãos viviam. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O Antigo Testamento, o povo de Deus, eles, antes de Cristo vir, Deus tinha determinado a maneira em que eles deveriam adorar a Deus. Como adorar a Deus no Antigo Testamento, enquanto Cristo não vem? A resposta é da maneira que Deus deixou escrito para o povo de Israel. Então Deus mandou construir um tabernáculo no deserto, que é uma tenda. Essa tenda era dividida em duas partes. Só quem podia entrar dentro dessa tenda eram os oficiais levantados para o ofício, o ministério que Deus tinha deixado. Eram sumos sacerdotes e levitas. E quando Deus deu a terra de Canaã ao povo de Israel, teve uma das tribos de Israel, teve uma tribo que Deus não deu posse de terra, não deu herança. Israel, eles não tinham dinheiro. Naquela época eles tinham gados, plantações. Então, em cada parte da terra de Canaã, o povo de Israel plantava, criava gados, ovelhas, animais. E daí para os levitas, que serviam o templo, serviam o tabernáculo, para os levitas que serviam o altar, que cuidavam do culto junto com os sacerdotes, Deus falou para o povo de Israel: olha, Israel, é o seguinte, como eu mando chuva para vocês, mando sementes para vocês semearem, tem uma terra que manda leite e mel, como eu dou gado para vocês, animais para vocês comerem, viverem uma vida farta, né? Conforme eu prometi para Abraão, vocês têm que dar a 10ª parte para os levitas, porque eles não tiveram herança na terra. A vida deles é para que eles pudessem dedicar exclusivamente ao culto, à preparação das coisas, né? O culto era todos os dias. Tinha um processo de sacrifícios. Enquanto Cristo não vem, existiam sacrifícios de animais. Em vez de um pecador morrer, morre a vítima inocente, que é um animal. E os cordeiros representavam Cristo. Por isso que João Batista, quando vê Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fé nesta palavra, de que Deus vai perdoar por meio da morte do inocente, absolve o culpado no Antigo Testamento. Tudo é fundamentado em Cristo. Então Deus pede para o povo tirar a 10ª parte e levar até o tabernáculo para os levitas poderem se alimentar. Eles não tinham terra para aquilo. O que Deus dá para o povo de Israel, na verdade, era de Deus. Isso tem a ver com o que o Salmo diz, Salmo 24. A terra e tudo que nela é do Senhor. E o povo de Israel dava 10%. Certo? É nesse contexto que existe o dízimo no Antigo Testamento. É assim que eles viviam. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios, eram mediadores entre o homem e Deus. O local de adoração era o templo, o tabernáculo. Mas quando Cristo vem, ele morre. Ele inaugura uma nova aliança, um novo acordo que substitui a antiga. A antiga era boa, mas era temporária, provisória. Solucionava o problema do povo, mas de maneira parcial. Quando Cristo veio, ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas. O povo não tinha que todo dia lá oferecer um sacrifício. Pastor, mas o que aconteceria com alguém se não oferecesse sacrifício? Morria. Morria em seus pecados. Tinha que ter uma morte. No sangue está a vida. Se o culpado mata o animal e o sangue é derramado, o animal morre no lugar dele. Isso dando a entender que um dia Cristo iria morrer. Mas quando Cristo morre, ele sobe, Deus derrama o seu Espírito de maneira completa, de maneira proporcional à plenitude e à suficiência da obra de Cristo. O Espírito Santo passa agora a viver no meio do povo de Deus de maneira completa, um pouco diferente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele existia lá, mas a maneira dele interagir com o povo de Deus e agir na vida do povo era proporcional ao conceito. A antiga aliança, Cristo não tinha vindo, então tinha limitações. Nova aliança, Cristo sobe, o Espírito Santo desce no dia do Pentecoste e vem de maneira completa. E a igreja passa a ter uma nova vida. Uma vida numa aliança muito melhor, muito superior. Não é que o Antigo Testamento era inferior, não era bom, era bom. Mas quando Cristo vem, o bom passa num processo de transição para o melhor ainda. Nós vivemos nessa nova aliança, fundamentada não no sangue de animais, mas no sangue de Cristo. O sangue de animais representava o sangue de Cristo, que é
que nós vamos ler nesse contexto. A vida que a igreja tinha depois do derramamento do Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, no versículo 42. O nome é Atos dos Apóstolos, mas na verdade os apóstolos quase não aparecem nesse livro. É Atos do Espírito Santo. Essa é a grande verdade. Como viviam os convertidos? Isso aqui acontece depois. Pedro prega junto com os outros apóstolos e outros discípulos que lá estavam. Pregaram para mais de 3.000 pessoas. Mais ou menos 3.000 pessoas se arrependeram, foram salvos naquele dia e foram batizados. E aí eles começaram a existir como igreja. Como viviam essas pessoas que foram convertidas? Mais de 3.000 pessoas. Como eles viviam? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos tinham uma doutrina que Deus tinha lhes dado. Está escrito aqui para nós no Novo Testamento. Certo? Eles viviam nessa mesma doutrina. Tudo que os apóstolos estavam ensinando a eles, eles estavam aprendendo e vivendo aqui, na doutrina dos apóstolos. Não é na doutrina de Lutero, de Calvino, de John Wesley. Esses homens foram grandes homens de Deus. Mas acima de tudo, nós precisamos viver na doutrina dos apóstolos. A igreja. Lutero errou, cometeu erros. Foi um grande homem de Deus, mas eu também estou sujeito a cometer erros. Mas o que os apóstolos proclamavam e o que eles escreveram é a palavra de Deus, não podemos duvidar dela. E eles também viviam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso tem a ver com o que Paulo fala depois, 17 anos depois disso aqui, orar sem cessar. Né? Oravam, comunhão, partir o pão, provavelmente isso aqui se refere à ceia do Senhor. E cada alma, ou cada pessoa, em cada alma, em cada pessoa havia temor. Temor que não é medo, não, é reverência mesmo, é respeito. Hoje a gente não vê mais isso por aí, não. É muito difícil. A igreja não tem mais a luz. É complicado. É porque não perseveram na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram a gente a ter temor. Eu aprendi a ter temor com o meu pastor Valcir. Homem de Deus. Hoje ninguém está preocupado com temor mais não. Então eles viviam em temor, havia temor. E muitos prodígios, olha que coisa bonita. E sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos sinais, maravilhas. E os apóstolos não ficavam fazendo sinais por aí, ou promovendo o dia de curas e milagres, para atrair as pessoas. Na verdade, as pessoas já tinham sido convertidas pelo poder da pregação da palavra. Os sinais aconteciam porque chegou a nova aliança. Tudo isso evidenciava a grandiosidade da obra de Cristo. Que maravilha. A igreja via sinais aos seus próprios olhos. Não era esse negócio de curar surdo que tem meia surdez, essas coisinhas que a gente vê pela televisão, não. Eram sinais grandiosos. Nada a ver com charlatanismo, com coisas pequenas, não. Poderosas. Coxo andando, perna, coisas assim, espetaculares. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja, aqueles 3.000 convertidos, eles tinham tudo em comum. Nada era fora desse padrão. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso aqui é lindo. Eles eram unidos naquela realidade que Cristo tinha trago a eles, a salvação. O Espírito Santo foi derramado. Então a igreja vivia aí, nessa comunhão. Tudo eles tinham em comum. Não havia necessidade, não. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo tudo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, se o irmão tinha necessidade ali, o que vamos fazer? Vamos vender aí, vende a tua casa aí. Claro que isso, dentro da responsabilidade cristã, o Espírito Santo não convida ninguém a ser irresponsável. Deus não é. Então, eles tinham tudo em comum. A igreja não passava necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. O templo ainda... Cristo morreu, ressuscitou, então o templo ainda continuou. Aos poucos eles foram deixando de cultuar no templo. Alguns judeus não haviam se convertido a Cristo, continuavam sacrificando animais, não era mais necessário. E aí, ao pouco os irmãos foram entendendo isso
e abandonando aquele culto da antiga aliança e adentrando numa nova novidade, numa nova esfera de adoração, semelhante a essa nossa aqui. Então, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Simpatia de todo o povo. As pessoas olhavam os cristãos naquela época e simpatizavam. Não via neles nenhuma falta de caráter, de integridade. Eram pessoas que estavam vivendo uma verdadeira fé em Cristo. Tinham tudo em comum. Já pensou a sociedade vendo a igreja de Cristo vendendo suas propriedades para ajudar os necessitados? Isso é uma demonstração de amor, de caridade, poder do Espírito Santo. Hoje em dia a gente vê as pessoas aí. A sociedade zomba da igreja. Porque a igreja não dá exemplo. Essa é a grande verdade. A sociedade dá mais exemplo às vezes que a igreja. Os espíritas às vezes dão mais exemplo. Católicos. Os adventistas, por incrível que pareça, eles estão pregando a vinda de Jesus. Ninguém prega mais a vinda de Jesus. É os adventistas. Os mormons fazem a obra com mais zelo do que testemunho do que os cristãos. Aqui eles tinham a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então eles viviam uma fé comum. É impossível uma igreja assim ativa, humilde, responsável, caridosa, deixar de proclamar as belezas de Deus com o próprio testemunho de vida dela. E dia a dia, o que ia acontecendo? Acrescentava-lhes quem? O Senhor que acrescenta. O Senhor que acrescenta. Os que iam sendo salvos. E daí, no capítulo 4, versículo 32. Diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Então naquela multidão, era um só coração e alma. A Bíblia usa a palavra coração, refere-se ao órgão nosso, concreto, né? Para falar do interior. Alma, a mesma coisa. Era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. O que eu possuo? Uma casa? Eu não considero isso exclusivamente meu. Os cristãos eram assim. É uma família. Ninguém. Para eles o fim tinha chegado. Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, se cumpriu as profecias. O fim chegou, a qualquer momento. Não vamos mais dar atenção às coisas dessa vida. Para nós a salvação que Cristo trouxe está superior a qualquer coisa. Eles pensavam assim. Se eu tenho 2 casas, por que eu vou ficar com as 2 se eu tenho irmãos passando? Vou vender uma. Não é meu. Ele tinha consciência de que o Senhor era dono deles e de tudo que eles tinham. Eles não consideravam o que eles tinham exclusivamente seu. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho